clamamos para que Deus fale conosco por meio da sua palavra, trazendo a nós tudo o que nós precisamos, reconhecendo que Deus é infinitamente sábio para, por meio da sua palavra, atender às nossas necessidades, porque Ele é um Pai amoroso e sabe o que os seus filhos precisam de alimento. Essa é a nossa oração, que Deus cumpra em nós por meio da tua palavra neste momento. Provérbios capítulo 29. Antes de lermos o texto, deixe-me te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta para você considerar: qual é a opinião das pessoas sobre você? E qual é a importância disso para você? Qual é a importância da opinião das pessoas sobre você para você? Qual é o peso que isso tem na sua vida? Como você reage quando as pessoas falam mal de você, ou como você reage quando a sua reputação é atacada? Ou o que você faz para ser bem visto, ser bem aceito talvez em um grupo? Como você lida com a sua reputação, com a opinião das pessoas? Como você lida com a sua imagem diante das pessoas? Como é que você reage quando você descobre, por exemplo, que alguém atacou a sua reputação, quem sabe falou mal de você injustamente por trás? Como você lida diante dessas coisas? O tema da nossa mensagem de hoje diz respeito ao temor do homem. O que é temor do homem? Vamos ler Provérbios 29, verso 25. Provérbios 29, verso 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Esse tema não está aqui, está em diversas passagens das Escrituras. Eu falei hoje pela manhã que é uma série de mensagens que eu já estou preparando. Na verdade, não apenas hoje pela manhã. Eu falei na quinta-feira, na reunião dos homens. Os homens são minhas testemunhas. Eu estou preparando uma série de mensagens sobre a temática, o temor do homem. E Provérbios 29, 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O que é, então, temer ao homem? Temer ao homem é você considerar em alta estima, de uma forma desordenada e exagerada, a opinião dos outros sobre você. Por isso que eu comecei com essas perguntas. É quando a opinião dos outros sobre você determina o seu comportamento e até mesmo as suas emoções. Eu não estou bem porque fulano falou de mim, ou porque as pessoas riram de mim. De alguma maneira, aquilo me afeta, não apenas me afeta, como determina o que eu faço, o que eu penso, como eu me importo. E isso revela um pouco do nosso coração. A palavra de Deus, no versículo que acabamos de ler, diz: quem teme ao homem arma as ciladas. Isso é, faz armadilhas, faz as coisas às escondidas, trabalha de uma maneira não transparente. Não é idôneo, não é honesto, não é transparente. Por quê? Porque eu não falo cara a cara com medo de desagradar as pessoas, com medo de alguma forma arranhar a minha reputação ou os meus relacionamentos. E esse assunto, irmãos, é muito importante porque o que você teme é o que controla você. É o que determina o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas emoções. Por isso que a Bíblia fala diversas vezes para nós temermos a Deus. E nós podemos ter a tentação de buscar a nossa identidade, ou seja, quem nós somos, na opinião dos outros. E isso é um risco muito grande e é um erro muito grande. A Bíblia fala que temer ao homem é pecado. É idolatria da própria reputação. É você colocar no lugar de Deus a sua própria imagem, a sua própria reputação, o seu próprio status. É um amor exagerado de si mesmo ou da opinião dos outros. O temor do homem é enxergar que as pessoas são grandes e Deus é pequeno. E vamos ver alguns versículos que falam sobre isso, mas antes é importante dizer: quem está suscetível a essas tentações? Todos nós, todos nós. Você pode pensar: essa mensagem é boa, mas é para o fulano, é para o Beltrano. Não, é para mim, é para você, é para cada um de nós. Eu posso citar como exemplo Pedro. Pedro era um cristão maduro, mas ainda assim ele pecou em temer ao homem. Em Gálatas, Paulo diz isso, quando ele adotou uma postura de aparência diante dos homens. Não vou discorrer muito porque a minha intenção, se Deus permitir, é trazer uma mensagem só sobre Pedro.
Mas tem outros personagens, como Saul, como Herodes, como João Batista, como Natã e como diversos outros. Por isso que eu disse, é um tema que perpassa toda a Bíblia. E essa mensagem é para todos nós. Começar por mim. Todos nós temos essa tentação do temor ao homem, que é a imagem exagerada da opinião dos outros. É dar um valor acima do que deve à opinião dos outros. Antes, vou fazer algumas considerações de exceção. Sim, devemos agradar algumas pessoas. Por exemplo, Provérbios 22, já que estamos em Provérbios 22, a Bíblia fala que nós devemos agradar algumas pessoas. Provérbios 22, verso 1. Para deixar claro que eu não estou dizendo que você não deve agradar ninguém e que você deve sair sem, de forma alguma, buscar ser agradável às pessoas. Provérbios 22, 1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então ele está falando aqui de você ter um bom testemunho, você ter um bom crédito, você ser alguém considerado como alguém confiável. Porque quando você dá a sua palavra, as pessoas sabem que é verdade. O seu nome é alguém de crédito que você diz, aconteceu isso, e ninguém duvida que é mentira, porque você sempre fala a verdade. Você diz, eu prometo que eu vou pagar, as pessoas acreditam, porque você é um bom pagador. Então aqui nós vemos, você tem um bom nome, a ideia é que você deve ser agradável entre as pessoas, mas a sua imagem não está em autoestima, você não exalta a sua imagem acima de tudo. Temos ainda, já que estamos em Provérbios, capítulo 10, verso 1. Aqui eu estou fazendo a exceção, para que ninguém entenda que nós não devemos agradar ninguém. Provérbios 10, verso 1 diz: o filho sábio alegra a seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Então os filhos devem alegrar o pai, a mãe. Os filhos devem agradar os seus pais. A Bíblia diz isso. Devem buscar ser obedientes, devem buscar ser pessoas agradáveis, devem buscar ter um bom relacionamento. Nós podemos ver, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, que traz para nós mais uma, estou colocando como exceção de pessoas que nós devemos fazer esforço para agradar. Estou dizendo isso porque a nossa vida não deve ser pautada para agradar as pessoas. 1 Coríntios 7, verso 32 ao 34. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Mas para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa em as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então, aqui o princípio que eu quero trazer é: marido e esposa devem trabalhar para agradar um ao outro. Aplicação prática. Você sabe que a sua esposa gosta de chocolate? Compre chocolate. Então, você sabe que o seu marido gosta de um prato de comida? Faça aquele prato de comida. Marido e esposa têm, biblicamente, o dever de agradar um ao outro. E aí nós vemos outros exemplos. A Bíblia fala em diversos contextos. Em Romanos capítulo 15 fala da gente não escandalizar a consciência do irmão mais fraco. Mas o ponto que nós queremos chamar a atenção, baseado na palavra de Deus, é que a nossa vida não deve ser dirigida para agradar a outras pessoas. E aí eu quero ler Jeremias 17, 9, que fala que o nosso coração é enganoso, porque todos nós, temos essa tentação de, às vezes, fazer coisas para a nossa própria imagem, para a nossa própria reputação. E isso é muito perigoso. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e absorve-me das faltas que me são ocultas. Ou seja, o salmista pede perdão de pecados que até mesmo ele desconhece. A realidade bíblica é que nós podemos pecar contra o Senhor mesmo sem saber. Mesmo assim continua sendo pecado. Por isso que o salmista diz isso. Salmo 19, por exemplo, e o Salmo 139. Então, o que eu estou chamando a atenção é: não confie que tudo que você faz é de modo legítimo. Às vezes vale a pena duvidar do seu próprio coração. Eu posso estar aqui, por exemplo, pregando, dizendo, estou fazendo a obra de Deus, mas no meu coração, lá no íntimo, pode ter a vaidade de ser um pregador, de ser um pastor, ou de ter uma imagem, ou qualquer coisa do tipo. Isso é possível? É.
porque no meu coração existe um traidor desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então nós vemos, irmãos, que nós não devemos confiar no nosso coração. Quer outro texto que fala sobre isso? Provérbios 28:26. Para deixar cabalmente essa orientação, não confie no seu coração. Provérbios 28:26. Diz assim: o que confia no seu próprio coração é, o que é que diz aí a sua versão? Insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Eu estou falando isso porque o nosso coração pode nos enganar. A gente pode fazer coisas boas achando que é em prol de muitas coisas. E pode ser verdade, mas também podemos fazer coisas boas sendo traídos pelo nosso coração. Podemos, às vezes, adotar um comportamento, podemos fazer, às vezes, coisas que não devemos, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que eu estou chamando a atenção. O temor do homem é uma tentação que todos nós temos, que é você considerar em alta conta a opinião das pessoas e isso determinar o seu comportamento. Pode afetar suas emoções, pode afetar as suas atitudes, pode afetar como você vive. Eu não quero ficar muito abstrato, eu quero dar alguns casos e exemplos para vocês entenderem do que é que nós estamos falando. Eu já citei o exemplo de Pedro, que se portou de modo hipócrita, sendo aparente, isso está lá descrito em Gálatas. Mas tem várias outras circunstâncias. E aqui nós vemos, por exemplo, de temor do homem é uma pessoa viciada em aprovação, que busca constantemente a aprovação das pessoas, quer viver para agradar os outros. E aqui não se ofendam. Um exemplo de temor do homem, que muitos de nós temos, é a timidez. O que as pessoas vão falar se eu gaguejar? O que as pessoas vão falar se eu errar? O que as pessoas vão falar se eu não fizer como tem que ser feito? Então, eu estou falando isso porque, às vezes, a opinião dos outros pesa tanto que nos deixa inseguro. O que as pessoas vão falar? E agora, eu estou pregando, todo mundo está olhando para mim. E se eu me esquecer do que eu tenho que falar? O que as pessoas vão falar? Então, é como se a opinião das pessoas começasse a me abalar, a me devagar e fazer eu ficar disperso naquilo que eu tenho que fazer. Então, são vários exemplos, eu trouxe alguns aqui. Características do temor do homem. O humor e as emoções da pessoa depende da avaliação dos outros. Então, se falaram de mim, se deram risada de mim, eu fico abatido. Fica preocupado com a opinião dos outros em relação a ele. Eu vou dar um exemplo. Especialmente o irmão Cláudio e o irmão Jailton, que estava lá na Associação das Igrejas, podem confirmar, mas eu não vou dizer o que é. A gente estava jogando bola, né? Teve um futebol lá, em um momento à tarde. Aí tinha alguns irmãos, alguns pastores jogando. Lá para o meio do final, um irmão falou comigo que estavam me observando e que tinha alguma coisa errada comigo. Eu continuei jogando. Depois falaram comigo: rapaz, tem alguma coisa errada aí com você. Eu continuei jogando. Eu não vou dizer o que é não, mas os irmãos que foram sabem. Mas eu não liguei. Eu podia ficar abatido, poxa, estavam falando de mim, eu estava ali jogando bola e tal. Mas eu simplesmente não levei em conta a opinião do que estavam falando. Se alguém quisesse saber a respeito do que estavam apontando, conversaria comigo. Mas o que eu estou dando exemplo aqui alguma pessoa poderia simplesmente ficar abalada, porque a imagem dela é muito preciosa aos seus próprios olhos. A nossa imagem, irmãos, nem sempre vai ser considerada como um alto valor para as pessoas, e a gente tem que lidar com isso. Nem sempre você vai conseguir agradar todo mundo, nem sempre você vai ser bem visto por todo mundo, e isso é normal. Às vezes você vai ter amigos que te admiram, mas você vai ter pessoas que não gostam de você, que acham um monte de defeito de você. É do jogo, faz parte. Vamos seguir adiante. Vamos ver outros exemplos aqui. Características do temor do homem. São várias. Raramente questiona ou critica a opinião dos outros. Eu estou conversando com você. Você discorda de mim, mas você fica calado. Eu vou falar o quê? Eu não quero me comprometer, eu não quero que a pessoa fique chateada comigo. Aqui eu não estou dizendo que você tem que discordar sempre. Eu estou dizendo que às vezes tem circunstâncias que você tem que questionar, ou criticar, ou confrontar. E se você nunca faz isso porque você tem medo de arranhar os seus relacionamentos ou de alguma maneira a pessoa se chatear com você, está evidenciando que o seu compromisso do coração está com sua própria imagem e não com as coisas que têm que ser feitas.
Outro exemplo, encerra prematuramente, antes do tempo, os conflitos, desviando o assunto, cedendo a razão ou então saindo da discussão. Então a gente está em um momento aqui que a gente está discordando ou até entrando em um embate, e isso é normal, a Bíblia fala de alguns embates, acontece, mas eu não quero saber não, eu vou me embora, então tá bom, você está certo, você tá certo. A pessoa simplesmente não quer tratar do que tem que ser tratado. Vamos mais ver alguns exemplos aqui. Desvia o assunto quando as pessoas podem perceber quem a pessoa realmente é, ou perceber alguma de suas falhas. A pessoa está ali prestes a ser, de alguma maneira, revelada quem ela é de fato, ela muda o assunto, para não ser exposta. Outra característica do temor do homem, omite a verdade ou mente, para não ofender ninguém. É o politicamente correto, eu não vou falar isso não, porque tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai se ofender. No Brasil tem muito isso, você não pode falar isso porque ofende aquele grupo, não fala isso que ofende aquele outro grupo, não fala nada, fica calado. Se você ficar calado também ofende os mudos, então não vai poder ofender ninguém, né? Então a gente, assim, você viver com politicamente correto, que é uma censura silenciosa para você tomar cuidado, sempre pisando em ovos para que ninguém se ofenda. Uma sociedade hipersensível que nada do que você fala, ou melhor, qualquer coisa que você fala ofende alguém, né? Hoje em dia, irmão, se você falar homem é homem, mulher é mulher, é ofensa para algumas pessoas e vão te chamar de transfóbico. É transfóbico, vai para a cadeia. Então, é complicado, né? A gente não deve ter medo de falar o que tem que ser dito, a verdade é a verdade. Outra característica, é bajulador e sempre quer elogiar as pessoas ou seduzir o ego das pessoas. Quer ganhar as pessoas pelo elogio, pela bajulação. Quer simplesmente cooptar as pessoas para estar sempre de bem com todo mundo. Então tome cuidado, a Bíblia fala em diversos momentos, olha, não confie no bajulador. Elogios são bem-vindos, são importantes, você deve elogiar. Mas quem vive fazendo de forma exagerada elogios, às vezes que nem convém, você tome muito cuidado. Que a Bíblia fala que não é uma postura devida. Ou a pessoa, como eu já falei, que busca elogios e reconhecimentos. A pessoa que está todo tempo jogando holofotes para si, de alguma maneira. Ou a autocomiseração, a falsa humildade. A pessoa que joga a pessoa que joga a si mesma lá para baixo para que os outros a levantem. A pessoa fala assim, rapaz, admiro você por essa virtude. Não, eu não sou isso não, eu sou não. Então a pessoa quer ter uma autocomiseração, ela tem uma falsa humildade. E tem outras características, como nós podemos ver, tem dificuldade em dizer não e acaba aceitando muitas coisas, ficando super atarefado. Isso aqui já aconteceu muito comigo, muito mesmo, durante muito tempo. E às vezes eu ainda tenho essa tentação. Surgiu isso aqui, não, eu acabo aceitando. Vou dar um exemplo. Nosso grupo Batista Regular, aqui na Bahia, tem razoavelmente poucos pastores. E as funções e atribuições acabam caindo no colo dos mesmos. Eu não quero muitas atribuições porque é mais demanda, é mais atividades. Aí às vezes acabo aceitando para não desagradar ninguém. Claro, eu sei também, tem um ponto da necessidade que a gente assume para ajudar diante da necessidade. A necessidade nos move. Mas o ponto aqui é, quando você aceita tudo, sem freio, né? Tem até um livro que se chama Aprendendo a Dizer Não, você acaba ficando sobrecarregado. E por que você não diz não? Talvez seja porque você não quer desagradar ninguém. Então você pode fazer isso, posso. Vá lá tal dia, vou. E você nunca diz não. Por quê? Porque você não quer desagradar. Então isso pode ser uma característica do temor do homem. Ou outra, você tem dificuldade de desagradar alguém quando é necessário. Então, se eu fizer isso, a pessoa não vai gostar. Mas é necessário eu fazer. E aí? Então eu não vou fazer não, porque eu não quero que ela se ofenda, se machuque ou se desagrade. E aí um próximo passo, que nós veremos aqui também, se Deus assim permitir em outras pregações. Você tem dificuldade em confrontar alguém quando é necessário. Jesus fala, se você vê seu irmão pecar, você vai lá e confronta. Você vê, rapaz, eu não vou falar nada não, porque ele não vai gostar. E aí ele não vai ficar chateado comigo, então eu não vou falar. Ou, como eu citei hoje pela manhã, às vezes não é nem pecado. É algo que você discorda ou pensa diferente, mas você não fala porque você não quer desagradar, e o pior, fala com outras pessoas. Aí está completamente errado. E, em tudo isso, você raramente confronta o pecado,
zela pela sua imagem, pela sua reputação, para você ser aceito diante das pessoas, que você tem uma autoestima pela sua própria imagem. Então o temor do homem é um desejo desordenado de agradar as pessoas e te faz escravo de quem você quer agradar. Suas ações são governadas para agradar essas pessoas. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios capítulo 6, 5 e 7, nós já pregamos desse texto, e Colossenses 3, 22, que no seu trabalho você não deve buscar agradar os homens. Vamos ler lá, pelo menos Efésios. Colossenses é um texto paralelo. Efésios capítulo 6, verso 5. Efésios 6, 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens. Então, quando você está lá no seu trabalho, você não está fazendo para ganhar um crédito com o seu chefe. Já viu aquele funcionário bajulador que quer fazer tudo para agradar o chefe? Esse não deve ser você. Você deve fazer tudo para agradar Jesus. Ele é o seu verdadeiro chefe. Então, por que você trabalha bem? É porque ele é puxa-saco. Não, é para agradar Jesus. Vão te chamar de puxa-saco na empresa, faça o que quiser. Eu estou aqui fazendo o que eu faço, como eu faço, da maneira correta, para agradar Jesus. Mas você é puxa-saco da empresa. Não, meu amigo, você fala o que você quiser aí de mim. Eu estou aqui para agradar Jesus. Eu não faço nada para os homens, eu faço para Jesus. Então é isso que está nos ensinando aqui. A opinião dos outros não devem dirigir o seu comportamento. Eu vou fazer isso porque eu quero uma promoção. Então, eu vou fazer isso porque eu quero ser promovido, então eu quero agradar o chefe, eu vou agradar o fulano, eu vou fazer aquilo, e eu vou viver moldando a minha reputação na mente das pessoas. E a gente lidar com isso, todos nós, desde a pequena infância, enfrentamos uma coisa que é chamada da pressão do grupo. Para vocês terem uma ideia, esse tema não é apenas tratado pela Bíblia, mas algumas áreas, por exemplo, da psicologia desenvolvem esse tema também. A pressão do grupo, o que é a pressão do grupo? É quando você se vê pressionado pelo grupo diante de alguma coisa. Uma criança numa sala de aula, na escola, que todo mundo veste aquela roupa, que todo mundo faz aquilo, que todo mundo fala aquele palavrão, que todo mundo dança aquela música. Ou no seu trabalho, todo mundo vai para o happy hour na sexta-feira ali no barzinho, todo mundo faz aquilo lá e você não faz. E você começa a ser taxado como o diferente. Aquele cara ali, aquela mulher ali, não se envolve com a gente. E você sofre a pressão do grupo. Isso pode ser em qualquer contexto, porque o grupo é pesado, o grupo são muitos. E essa pressão da opinião de muitos acaba te fazendo ser tentado a ceder algumas coisas. E a pressão do grupo passa por vários contextos, irmãos. O jovem chega na universidade, aí chega lá, ele vê a sua fé sendo atacada, dizendo que Deus não existe e de várias outras coisas. Quem é ele para dizer que realmente acredita em Deus quando está todo mundo debochando de Deus? Quem é ele para dizer que, por exemplo, vai viver uma vida santa, que vai casar, que vai trabalhar, que vai ter filhos, que vai fazer tudo de acordo com a palavra de Deus? Você vai ser zombado. Você quer isso? A pressão do grupo faz ou você dar risada diante de piadas imorais, que você não deve dar risada. Está todo mundo dando risada, você dá uma risada sem graça, para você não ser o diferente. E você sabe, você já passou pela pressão do grupo em vários contextos, pode ser em qualquer contexto. Eu falei de uma criança na escola, um jovem na faculdade, você no seu trabalho, na sua vizinhança, pode ser em um jogo de futebol. Hoje está difícil. Vamos lá, estou bebendo água aqui, mas está difícil. Pode ser em um jogo de futebol, pode ser no seu esporte, em qualquer contexto. Você sofre a pressão do grupo e você sabe do que eu estou falando. O grupo às vezes é perverso, o grupo às vezes não tem temor a Deus e simplesmente quer moldar os nossos comportamentos. E o problema é que muitos se deixam persuadir por ideias perversas pela pressão do grupo. Vou lhes dar um exemplo. Eu fiz faculdade. Nessa faculdade, na minha sala de aula, tinham vários pastores. Diante da influência do professor e do grupo, eu vi vários pastores
em suas igrejas chamados homens de Deus, que cediam a heresias terríveis, negando que Jesus é Deus, negando que existe o inferno, negando o pecado. Você pode ver de qualquer maneira, o que importa é fazer o bem. E eu ficava olhando, rapaz, como é que você é chamado a ensinar a palavra de Deus e você simplesmente, por conta da opinião das pessoas, você cede porque o professor está falando, porque o grupo está falando? Eu sempre fui o chato, não estou aqui falando jamais. Essa pessoa incômoda de aula falando sobre Bíblia e diz assim, não, você pode viver no pecado que não tem problema não, o importante é você fazer o bem. Não, está errado. Jesus não é Deus, não existe inferno. Está errado. E as pessoas, todo mundo, já me vi em situação de estar debatendo com a sala inteira e ser o chato. Mas é isso. Outro exemplo, se Deus nos permitir que nós vamos ver, é Elias. Você não temer ao homem e temer a Deus, você vai enfrentar algumas vezes 400 profetas de Baal. Todo mundo vai dizer, rapaz, esse cara é o perturbador de Israel, ele incomoda demais, ele é muito chato. A gente está vivendo em paz aqui no nosso pecado, ele vem de confrontar dizendo que está errado. Então é isso. Temer a Deus e não ao homem é você ser uma pessoa, às vezes, incômoda, chata, não bem aceita pelo grupo. E pode te custar até mesmo ficar sozinho, como foi o caso de Elias, ou João Batista, ou alguns dos servos de Deus que nós encontramos na Bíblia. Então, você deve considerar isso. Como eu disse, você já riu de alguma piada que você não deveria ter rido por conta do medo da rejeição? Você já se calou quando o nome de Deus foi ofendido porque você tinha medo do que iriam pensar sobre você? Você tem medo, por exemplo, de defender o que a Bíblia fala, com medo de ser taxado como extremista, fundamentalista, ultrapassados? Ou você tem medo de afirmar suas convicções quando é questionado em relação a Bíblia, família, casamento, filhos, sexualidade, trabalho? Imagina você, por exemplo, na universidade, você fala, para mim, a homossexualidade é pecado. Você vai ser quase que crucificado, você vai ser expulso dali. Então você realmente quer afirmar os seus valores? Ou isso pode ser provado e testado num testemunho de conversão. Eu me lembro que quando Deus operou a minha conversão, me transformou, eu ouvi de algumas pessoas, você agora é crente? Que nada, você está indo para a igreja, daqui a pouco você deixa de ir. E, todo respeito, quando é jovem, você ainda ouve assim, você está indo para a igreja para procurar mulher. Pronto. Não foi para procurar mulher não, para procurar Jesus. Pela graça de Deus estamos aqui. Então você ouve todo tipo de pressão do grupo, você ouve todo tipo de ataque. Não, logo você deixa de ir, rapaz, isso aí é temporário, você vai para a igreja agora, daqui a pouco você sai. E as pessoas começam a te questionar, você está indo para a igreja, rapaz? Não era você que fazia aquilo lá, você agora é cristão? Que nada, rapaz, isso aí não é verdade não. E sofre essa pressão, talvez você tenha passado por isso na sua conversão. Você que fez aquilo lá a vida toda, agora está indo pegar, agora é crente? Está com a Bíblia debaixo do braço? Eu não acredito não. Daqui a pouco você sai, você ouve essas coisas. E isso coloca você sob essa tentação. Eu vou afirmar publicamente que eu sou um cristão? As pessoas vão zombar de mim. As pessoas vão duvidar. E agora? Quer ver um exemplo? Por isso que eu disse, todos nós somos tentados ao temor do homem. Evangelizar a própria família é mais difícil do que evangelizar pessoas desconhecidas ou de longe. Você falar de Jesus para as pessoas que viram você nascer, que cresceram junto com você, é mais difícil do que você evangelizar um desconhecido na rua. Você abordar meu rua, tudo bem, vamos conversar aqui, falar de Jesus. Isso é mais fácil do que você abordar ali as pessoas que te viram crescer, as pessoas que participam da sua família, seu irmão, seu pai, seu tio, seu sobrinho, as pessoas do seu círculo. É mais difícil você dizer assim, olha, eu sou um cristão, vamos conversar aqui, e você mostrar claramente todas as suas convicções. E a gente vê, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 5, 18 ao 20, que um homem chamado demoniado de Gadareno, Jesus expulsou o demônio dele, ele era um homem possuído por vários demônios, e então era tão terrível a situação dele que ele quebrava as correntes de ferro, ele agredia as pessoas, ele era um homem com uma força sobrenatural descomunal. Viam várias pessoas segurar ele arrebentava todo mundo. E aí Jesus expulsou o demônio e operou a salvação na vida dele. Ele falou, eu quero seguir Jesus. Ele falou, não, espera aí, vá lá e volte para os seus, da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, e dê um testemunho da obra que Deus fez na sua vida. É isso que Deus quer de nós, que você volte para a sua casa, para a sua família, para a sua vizinhança, e dê um testemunho do que Deus fez na sua vida.
Mas isso é difícil, irmãos. Isso às vezes é difícil, porque nós tememos as pessoas e algumas vezes temos a tentação da vergonha de seguir a Jesus. Por isso que ele falou claramente lá em Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ele não enganou ninguém, como muitos fazem por aí, prometendo que Jesus não prometeu. Ele não disse que ia ser tudo uma maravilha. Ele falou, você realmente quer isso? Você quer isso mesmo? Tá certo. Qual é a promessa para você? Uma cruz e renúncia. Você vai me seguir? Você quer me seguir? Uma cruz e renúncia. É isso que você quer? E nós devemos dizer, realmente, queremos isso, porque como diz Pedro, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então nós devemos seguir a Jesus, mesmo que isso nos custe a opinião das pessoas. O próprio Jesus, ele teve a sua reputação atacada. Ele foi chamado de demônio. As pessoas falavam assim, a gente não conhece esse homem? Ele não é filho de Maria, filho de José? A gente não conhece suas irmãs? Ele está aí dizendo que é profeta, fazendo um monte de coisa, a gente sabe quem ele é. As pessoas atacavam o tempo todo Jesus, inclusive em um momento, até os irmãos de Jesus questionam, né? Seus irmãos estão lá fora te procurando, e os irmãos, alguns dizem assim, se você é isso tudo, mostre-te ao mundo. Então ele foi questionado, a sua reputação foi atacada, até mesmo sendo Jesus, e por isso ele disse, olha, não é o servo maior do que o Senhor. Se chamaram de Beelzebu, demônio, o Senhor, você não espere um tratamento melhor. Então nós estamos aqui no mundo, seguimos a Jesus. Não espere ser bem tratado pelo mundo, até mesmo pelas pessoas, até mesmo alguns cristãos podem não te tratar devidamente como a palavra de Deus aponta, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Vamos ver um exemplo lá em João capítulo 12. Eu comecei esses estudos, irmãos, sobre temor do homem, achando que seriam 1 ou 2 mensagens. Tenho visto que dará de 6 a 8 ou mais, porque é muito que a Bíblia fala sobre isso. João capítulo 12. Verso 42. João 12, 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Então, você está falando de fariseus, você está falando aqui, o texto está falando de autoridades judaicas, autoridades religiosas da época que acreditaram em Jesus. Opa, que bom, glória a Deus, acreditaram em Jesus, ficamos felizes. Mas, continua o versículo, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas. Então eles tinham um cargo na sinagoga. Você é o que lá na sinagoga? Eu tenho um cargo, eu tenho um título, eu tenho um posto. Eu creio em Jesus. Mas você confessa Jesus que é o Senhor diante de todos? Não, aí eu não vou falar não. Por que você não faz isso? É porque os fariseus vão me expulsar e eu não quero ser considerado um cristão. Então, seguir a Jesus tinha um custo muito claro. Você já se perguntou, por exemplo, por que Nicodemos se encontrou com Jesus de madrugada? O texto de João 3 diz que era madrugada, né? Nicodemos era um mestre da lei. Talvez uma possibilidade é que ele estivesse com vergonha de conversar abertamente com Jesus. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, falaram assim, ele também é um seguidor dele. Ser seguidor de Jesus poderia ser considerado uma vergonha. E ele falou, não conheço esse homem não. Por quê? Por causa do temor dos homens. Mas vamos continuar aqui, João 12. Eles não quiseram ser expulsos e o texto diz, olha o que João fala para nós maravilhosamente. João 12, 43. Eles creram em Jesus, mas não confessavam, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, essa é a vergonha e a tentação que muitos têm. Eu até acredito nesse Jesus aí, mas eu não quero confessar, eu não quero esse negócio de ser cristão. Rapaz, ir para a igreja domingo com uma Bíblia debaixo do braço, eu acho que não é para mim não. Eu acredito nele, eu quero que um dia ele me salve. Mas eu amo mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é a nossa tentação. É a tentação de quem ainda não segue Jesus verdadeiramente, é a tentação dos que ainda seguem Jesus, é a tentação dos que seguem Jesus há muitos anos, como Pedro, e vários exemplos da Bíblia que nós encontramos. Essa é a nossa tentação.
amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por isso, por exemplo, que o batismo na Bíblia é um testemunho público diante de todos, que você se identifica com o Senhor Jesus Cristo. E você está professando a todos: eu morri para mim mesmo e hoje eu vivo para Jesus. O batismo é isso, é um símbolo que você dá um testemunho publicamente a todos. Isso era tão sério que na igreja primitiva e na igreja antiga, as pessoas que decidiam seguir Jesus tinham um risco de vida. Você vai seguir Jesus? Você pode ser perseguido, você pode morrer. É isso mesmo que você quer? Quero. Então, quando você se batiza publicamente, você está pondo a sua vida em risco. E aí eu pergunto para vocês: vocês querem assumir esse custo de seguir a Jesus? Seguir a Jesus é algo muito sério. Para hoje para nós tem sido um pouco tranquilo, no sentido de calmaria. Mas e se Deus permitisse que viesse uma perseguição, você ainda assim queria seguir a Jesus? Então nós devemos estar dispostos, irmãos, como nossos irmãos do passado, que até mesmo morreram por causa do nome de Jesus. Isso tem inclusive em Atos. A gente leu agora o texto dos diáconos. Um dos escolhidos para o diaconato foi Estevão. Estevão foi fiel a Jesus, pregou a palavra, e o que aconteceu com ele? Foi apedrejado, porque seguia Jesus. E temos vários outros exemplos. Os mártires, os irmãos que morreram pelo nome de Jesus, foram zombados, foram escarnecidos, humilhados em públicos, pregados numa cruz, crucificados, decapitados, comidos por leões. Tudo isso porque amavam Jesus e não se importavam com a opinião das pessoas. Então esse testemunho nos convoca a essa coragem de não colocar em alta conta, em alto valor e importância a opinião das pessoas. Olhe, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios 4, 9. Imagine que Deus te chamasse para ser considerado no mundo como escória. O que é escória, pastor? Essa palavra não é comum ao meu vocabulário. Lixo, jogado fora. Você aceitaria esse chamado? Paulo diz sobre o chamado dele. 1 Coríntios 4, 9. Os cristãos chamados para sofrer pelo nome de Jesus. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como homens. Ele está dizendo, o que é um espetáculo? É aquilo que todo mundo vai lá para assistir. Você vai num circo, você vê o palhaço, todo mundo dá risada do palhaço. Você vai no futebol, todo mundo vê o jogador. Você vai no cinema, no teatro, você vê, está sendo exposto ali. Então ele está dizendo, parece que Deus colocou todo mundo para nos assistir, e a gente é um espetáculo diante das pessoas. E ele fala, como é isso? Verso 10. Nós somos como loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguimos, suportamos, quando caluniados, falam mal de você falsamente, procuramos a conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Você aceitaria esse chamado? Porque ele disse lá no início, no versículo 9, porque me parece que Deus nos pôs, ou seja, não é apenas que o mundo nos trata assim, é que Deus nos deu essa condição. Aqui ele está falando especialmente dos apóstolos, mas o que eu estou trazendo como exemplo é isso. Você aceitaria ser o lixo do mundo? O que é que se faz com o lixo? Joga fora. Você é desprezível. Você aceitaria que as pessoas do mundo olhassem para você e dissessem, rapaz, a gente não quer esse cara aqui não, essa pessoa aqui, a gente não gosta. Por quê? Porque segue Jesus. Nos incomoda. A luz da vida dele incomoda as trevas da minha vida. Então ser cristão é isso, irmãos. É você ter uma vida que às vezes as pessoas te tratam mal por conta de quem você segue. E você deve se lembrar, 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Por isso, os valores do mundo não são os nossos valores. Por isso nós talvez possamos dizer, bom, eu não tenho vergonha de seguir a Jesus e dizer que sou cristão. Mas talvez a nossa tentação seja afirmar as nossas convicções cristãs. Eu falei aqui agora, né? Depender de onde você falar,
se for em uma câmara política, se for numa faculdade, você dizer homem é homem, mulher é mulher, você pode sair dali com um processo. Você pode se complicar na justiça, as pessoas vão taxar você, vai complicar todos os seus estudos, sua vida e toda a sua caminhada. Então você tem coragem de afirmar os seus valores? Você tem coragem de afirmar os seus valores quando o nome de Deus está sendo atacado? E aí eu trouxe alguns exemplos. Efésios 6, 12 diz que o mundo é dominado por poderes tenebrosos. E Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. A amizade do mundo é, como eu disse, às vezes você nem reprova, mas você fica omisso porque você não quer ganhar a inimizade de ninguém. Então, a gente não deve estranhar quando o mundo nos rejeita, porque o mundo rejeitou a Deus primeiro. 1 João capítulo 2 diz isso. Você já deixou, por exemplo, de fazer algo que agrada a Deus porque desagrada aos homens? Ou você já fez algo que desagrada a Deus para agradar aos homens? Você já deixou de fazer algum serviço no reino de Deus por causa do que as pessoas iriam falar? Você já deixou de evangelizar porque as pessoas iriam falar? Se eu evangelizar, o que é que vão falar de mim? Você já quis, de alguma maneira, esconder as suas convicções como cristãos para ser aceito ou não rejeitado? E aí eu trouxe alguns exemplos. Imagine em um círculo de amigos no trabalho, todos falando de infidelidade, de bebida, etc. E você é aquele cristão que é fiel à sua esposa, que ama a sua esposa. E aí, não vai lá com a gente? Não, não vou não. Por quê? Porque eu amo minha esposa e eu sou fiel. Que negócio de fidelidade, rapaz, sai daí. Então, você afirmar os seus valores, mesmo quando você seja uma chacota. Diz a palavra de Deus que o marido deve amar a sua esposa e se sacrificar por ela. Você está disposto a afirmar isso, mesmo quando o seu nome for zombado? Diz a palavra de Deus, por exemplo, no contexto das mulheres, você tem vergonha de dizer que você é submissa ao seu marido, mas não é o que a Bíblia fala? Ou o casal que teme do que as pessoas vão dizer da sua própria família, vão dizer que é retrógrado, que é ultrapassado, vão falar dos seus filhos, vão falar de tudo, e falam o tempo todo. Falam da sua vida, fala do marido, fala da esposa, fala dos filhos, fala da quantidade de filhos, fala de tudo. Ou o filho que tem vergonha de deixar de fazer algo por obediência aos seus pais. Então imagine um monte de crianças, adolescentes ou jovens dizendo, não vamos fazer isso, não vou fazer não. Por que você não vai fazer? Porque eu sou obediente aos meus pais. E aí lembra da pressão do grupo? Você não vai fazer por obediência aos seus pais? Como é isso, rapaz? Então, esse grupo pressiona a nossa mente e o nosso coração desde pequeno. E aí você pode pensar vários exemplos. O funcionário que tem vergonha de afirmar o que é certo, mesmo que custe o seu emprego, ou na escola, na faculdade, em qualquer contexto, quando você tem vergonha de afirmar os seus valores. Vou dar um exemplo aqui do nosso contexto. O mundo fala várias vezes sobre aborto. E querem aprovar o aborto, querem legalizar o aborto, querem, de alguma forma, legalizar o assassinato. Nós, como os cristãos, na palavra de Deus, lá em Provérbios, diz que nós devemos levantar a voz em favor do indefeso, do mudo, aquele que não pode se defender. Então nós devemos ser contra, mesmo que isso custe a nossa reputação. A gente vê as pessoas falando assim, não, tal, e a gente não pode simplesmente deixar que aconteça. Por que está em jogo, irmãos, sobre o aborto? A vida de inocentes. Então nós devemos levantar a voz, porque o que está em jogo é a vida de inocentes. A nossa tendência é, não quero me comprometer não, deixa eles lá, eu não tenho nada a ver com isso, mas é a vida de inocentes que está em jogo. Então, nós devemos considerar tudo isso. Nós não devemos recuar, nós devemos ir adiante, devemos afirmar os nossos valores. Você, por exemplo, se ainda não segue a Jesus, se tem alguém aqui que ainda não decidiu resolutamente seguir o Senhor Jesus Cristo e viver para Ele, você já considerou se o motivo disso, de você ainda não seguir Jesus, é porque você teme a opinião das pessoas? Se você ainda não tomou a decisão de seguir Jesus, qual é o motivo? Será que é porque você tem medo do que a sua família vai falar? Será que é porque você tem medo da opinião das pessoas? Eu li hoje pela manhã e vou citar agora, Mateus 10, 37 ao 39. Se você não me ama mais do que o seu pai, do que a sua mãe, você não é digno de mim, disse Jesus. Então, se você não ama mais Jesus do que a sua própria reputação ou a opinião das pessoas, você não é digno dele. E, irmãos e amigos, considere isso, a opinião das pessoas é só a opinião das pessoas. A opinião das pessoas vai passar, é temporária, é circunstancial.
No final das contas, a única opinião que importa é a opinião de Deus sobre você. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, ou então agradar a todo mundo e perder a sua alma? Então não deixe de seguir a Jesus, não deixe de seguir este caminho de salvação, porque só Ele pode salvar e mais ninguém, com medo do que as pessoas vão falar. O que está em jogo é o seu destino eterno. Seguir a Jesus é a melhor decisão que você pode tomar. Entregar a sua vida, confessar o Senhor Jesus Cristo, vale mais do que a opinião das pessoas. Mas e o que vão falar de mim? Pouco importa. O que importa é a opinião do Senhor, nosso Deus. E é isso que nós devemos fazer, considerar em alta estima a opinião do Senhor, nosso Deus. Foi isso que nós lemos lá em João. Eles creram em Jesus, mas não confessavam. Por quê? Porque eles não queriam ser expulsos do seu status social, e eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então aqui a gente vê que a opinião que mais importa é a opinião de Deus. Tem vários textos que falam sobre isso, mas vamos lá em 1 Coríntios, a gente está aqui em 1 Coríntios 4, verso 1 ao 5. Coríntios 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer de um dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Ele está dizendo, eu não sou julgado pelo tribunal ou pela opinião de vocês. Nem tampouco eu julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E o verso 5 também fala isso, quem julga é o Senhor. Então, do que vale a opinião das pessoas, se que no final das contas quem te julga é o Senhor? Isso aplica-se a todos, aqueles que não seguem a Jesus e os já discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos considerar isso. Nós vamos ver, se Deus permitir, o temor do homem e a vida de Pedro, Saul, o temor do homem e a acepção de pessoas, a confrontação do pecado, ou diante do público, o que as pessoas vão pensar de mim agora, está todo mundo olhando para mim, a hipocrisia, a vida de aparência, lembra lá de Mateus 6? Jesus falando assim, olha, tem gente que ora em pé nas sinagogas com as mãos erguidas para serem vistos pelos homens. Tem gente que faz jejum e transfigura o rosto para mostrar que está triste e abatido para ser visto pelos homens. Tem gente que dá esmola tocando trombeta, dizendo, olha aqui o que eu fiz, tirando a selfie, a foto e postando, olha o que eu fiz, para ser visto pelos homens. Então, a gente vê tudo isso e Jesus confronta, dizendo, não viva de aparência para ser visto pelos homens, você deve buscar a recompensa que vem do Senhor. E o principal é, nós devemos temer a Deus, não tema aos homens. Não viva pela opinião dos outros, das pessoas. A opinião que mais importa a seu respeito não é a dos outros e não é a sua. Tem gente que diz assim, não é a dos outros, mas é a sua. Não, não é dos outros nem a sua, é a de Deus. O quem nos julga, diz o nosso texto, é Deus. E aí eu te faço uma pergunta, de 0 a 10, qual é a importância que você dá para a opinião dos outros sobre você? Responda para si mesmo, mentalmente. O que os outros pensam sobre mim, o que os outros falam de mim. Qual é a importância que eu dou para isso? De 0 a 10. Nós devemos orar para que as pessoas sejam pequenas e Deus, de fato, seja grande como Ele realmente é. Eu trouxe algumas recomendações de livros que têm me ajudado nesses estudos. Eu compartilho com os irmãos caso alguém tenha interesse de estudar esse assunto. Vou pedir que projete aqui o slide da recomendação dos livros. E alguns livros que falam sobre isso. Ei, não. Primeiro livro, O Temor que Vence o Medo, da editora Nutra. Wayne Mack é o autor. Segundo livro, pode passar, O Desejo de Agradar a Outros. Quando a gente tem aquele desejo muito grande de
ser agradável às pessoas e a gente vive para agradar as outras pessoas. Terceiro livro, e esse é um dos mais recomendados. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Porque a opinião dos outros pesa mais do que a opinião de Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, mas a opinião dos outros, na minha balança, pesa muito. E aí o autor trabalha essa questão. Quando as pessoas são grandes, para mim, mas Deus é pequeno. E por fim não, ainda tem mais um. Priorizando o temor do Senhor, isso é um devocional. E o último livro é Lutando contra a Incredulidade, de John Piper, que também fala sobre isso. Então, a gente pode perceber que é um tema trabalhado não apenas entre os cristãos, mas também pessoas de fora trabalham esse tema. Mas o mais importante, irmãos, é um tema que está na Bíblia. É um tema que fala conosco. É um tema que confronta a todos nós, a começar por mim. Nós somos tentados ao temor do homem. A tentação de que a minha reputação, a minha imagem diante das pessoas tenha um peso maior do que deve ter. E a Bíblia nos chama a isso, a considerar acima de tudo a opinião de Deus, o temor a Deus. Então que Deus nos ajude a considerar sempre Deus grande e as pessoas pequenas. Que você considere o que Deus pensa em primeiro lugar, porque é isso que realmente importa. Nós vamos orar, clamar para que Deus aplique sua palavra em nosso coração e depois cantaremos um louvor ao Senhor. Oremos. Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos dá instrução, nos dá sabedoria, confronta o nosso pecado e a nossa tentação, ó Deus. Te agradecemos porque se nós somos confrontados pelo Senhor é porque somos filhos e o Senhor nos chama ao caminho correto. Nos ajuda, Deus, a não confiar em nosso coração, como diz Provérbios. Nos ajuda sempre, Senhor, a não buscar o temor dos homens, a não buscar ser direcionado pela opinião das pessoas, mas é ser movido e direcionado pelo temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e fazer a tua vontade é o que deve dirigir a nossa vida. Nos ajuda, Deus, trata isso em nosso coração, nos corrige e nos faz mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.